Minutos com Deus. E nós precisamos sempre, como eu digo nas ministrações há muitos anos, se a gente estudar a Bíblia sem pensar no plano econômico eterno de Deus, nós vamos estar com muita dificuldade de ser integrado nesse projeto orgânico de Deus. Eu sempre digo para os irmãos, Deus me toca sempre para lembrar isso dos irmãos, que nós devemos assim sempre estar, tudo que nós vamos estudar, fazer, pensar, planejar, nós temos que estar enquadrado dentro do plano orgânico de Deus, porque senão podemos estar fazendo esforços em vão, né? Porque aí ficamos sem referencial, sem objetivo, sem caminho e sem alvo, sem foco aqui dentro do reino, e achando que Deus nos salvou apenas para atender nossos caprichos e paixões pessoais. E não é isso, absolutamente não é isso. Deus nos salvou para fazer parte de um projeto dele, não é nosso, um projeto dele. Então, desde a criação, em Gênesis 1, 26, 27, 28, Deus já tinha um propósito para nos criar. Como no Gênesis 2:7 teve a afirmação desse propósito, quando ele tornou o homem natural, para que contesse Deus, o homem é para conter Deus e expressar Deus e ser comandado por Deus, e não o homem se autodeterminar na vida. Então, esse procedimento de correção é uma manifestação do amor de Deus, que quer nos colocar numa bênção eterna, né? E porque Deus não está preocupado quando o seu filho chega no reino, quanto ele peca. E quanto ao volume do pecado, a quantidade de pecado, as frequências do pecado, Deus não está preocupado com isso. Deus nem olha, eu acho que ele nem se interessa saber se a nossa cabeça está minada de pecado, se está planejando pecar. O que Deus quer fazer é me libertar da natureza pecaminosa e salvar minha alma. Amém. Né? E ele não cessa de fazer isso todos os momentos, todos os movimentos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente pensa que as coisas estão acontecendo pelo fluir do natural, mas não é, tudo é espiritual que acontece na nossa vida. Às vezes está parado aí, começa a surgir uma série de pensamentos, né? De repente começa a surgir uma série de sentimentos e a gente fica extremamente, às vezes fica assim louco para saciá-los fora dos padrões de Deus, às vezes tenta fugir por causa do temor que tem do Senhor. Então as lutas nossas são constantes, porque como é que Deus vai me quebrantar se ele não liberar os desejos das concupiscências e da soberba da vida? Sim. Entende? Então o próprio Deus que controla toda essa administração de correção e disciplina no reino, porque ele tem que nos tornar livres, né? O objetivo de Deus, quando um homem se torna livre espiritualmente, Deus comanda ele, Deus controla ele, Deus faz tudo através dele e não encontra nenhuma barreira, nenhuma resistência. Então, o procedimento de correção e disciplina é perfeitamente normal dentro da família de Deus, como na família natural. O pai que é extremamente eficaz jamais vai deixar de corrigir seu filho e de estar alinhando ele para um futuro glorioso também.